Olá pessoal, eu sou Ralph e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de dissertação de mestrado que tem como título Avalia JS, Planejamento da Avaliação do Desempenho de Alunos em Jogos Sérios. Essa dissertação ela foi defendida em 2020 e teve como orientação a professora Rafaela Rocha. Os jogos sérios eles são resultantes da intersecção de várias áreas, como jogos de entretenimento, simulações, materiais educacionais e treinamento, conforme ilustrado no diagrama. Nesse sentido, os jogos sérios eles se diferenciam em vários aspectos, isso em relação aos outros produtos. O primeiro diferencial, então, está relacionado ao seu objetivo, que foca na aprendizagem, treinamento e também na avaliação. A não linearidade do conteúdo nesses jogos é outro diferencial, por possibilitar que as interações do jogador afetem diretamente o resultado final. Além disso, é importante destacar que os jogos sérios eles devem ser desafiantes. Por isso, devem fornecer um ambiente totalmente interativo, no qual o jogador possa assumir papéis, experimentar e também fracassar durante a sua interação com o jogo. Por fim, outro aspecto importantíssimo é a avaliação contínua e o feedback imediato para que a experiência do jogador seja eficiente, para permitir que ele reflita sobre os seus erros, isto é, não como um ato de punição ou penalidade, e sim para que ele possa reformular as suas ações e assim aprenda. Então, diante disso, esse trabalho vem da motivação em trazer não apenas aspectos sobre jogos, mas e principalmente aspectos pedagógicos de avaliação. Então, no contexto da avaliação em jogos sérios, ela pode ocorrer de modo interno e externo. A avaliação interna ela utiliza ferramentas e técnicas aplicadas dentro do jogo, como coleta das ações do jogador, de atividades e fases, além de técnicas de Learning Analytics, por exemplo. E a avaliação externa são processos de coleta de dados que usam ferramentas externas ao jogo, como questionários de reação, autoavaliação, de pré-teste, pós-testes, como entrevista e outras técnicas. Na literatura, o modelo de Kirkpatrick é um dos modelos de avaliação mais conhecidos e utilizados. E a avaliação, de acordo com esse modelo, é dividida em níveis. O nível 1, que foca na avaliação dos jogadores, e o nível 2, que foca na avaliação da aprendizagem. E quero ressaltar, então, que esses são os dois níveis que sustentam os conceitos deste trabalho de pesquisa. Uma das atividades realizadas para entender o estado da arte foi revisar a literatura. A revisão sistemática da literatura analisou frameworks para desenvolvimento de jogos, e os trabalhos de revisão ad hoc foram divididos e analisados em 3 grupos. O primeiro grupo analisou abordagens para desenvolvimento de jogos. No segundo grupo foram analisados modelos Canvas para game design. E no terceiro grupo foram analisadas revisões sistemáticas que fizeram alguma análise no contexto da avaliação em jogos sérios. Sendo assim, de modo geral, os resultados de estudo da arte apontaram para o seguinte problema. A avaliação ocorre principalmente em coletar informações sobre motivação, reações, satisfação e outras percepções de usuário, por meio do questionário ou entrevista, por exemplo. No entanto, a avaliação da aprendizagem, que pode ser realizada por meio do pré-teste, pós-teste e coleta interna ao jogo, muitas vezes ela é negligenciada. E isso ocorre pela falta de abordagens que possam apoiar esse planejamento da avaliação durante o processo de produção de um jogo sério, com foco não apenas na reação. Por isso, este trabalho ele teve como objetivo descrever a criação, especificação e avaliação de um modelo conceitual, que foi denominado Avalia JS, para o planejamento do design e da execução da avaliação do desempenho de alunos em jogos sérios. Bom, de modo geral, nossa metodologia teve 5 etapas. A primeira etapa de resumo da fundamentação teórica e a segunda etapa de revisão da literatura serviram de base para as etapas seguintes, de criação e avaliação do modelo. Então, baseado nos estudos do estado da arte, na terceira etapa foi desenvolvido o modelo Avalia,
que tem os seus diagramas, modelo Canvas e documento de projeto. Na etapa 4, realizamos uma avaliação do modelo por meio de uma prova de conceito, usando 3 jogos já prontos. E na quinta etapa, então, avaliamos a qualidade do modelo por meio de um painel de especialista, planejada usando o método GQM, com dados coletados por meio de um questionário. Então, como principais resultados, a imagem representa o diagrama da visão geral do modelo criado. Então, resumidamente, a equipe de avaliação é responsável por planejar a avaliação interna e externa para coletar informações sobre a reação e a aprendizagem por meio da interação do aluno com o jogo. Esse outro diagrama é o recorte da etapa de execução do modelo Avalia JS, e é possível observar que a avaliação ocorre antes, durante e depois da interação com o jogo, e é dividida em uma avaliação externa e interna. A avaliação interna, então, ela pode focar no registro das ações dos jogadores. Comentando um pouco sobre esses registros, o registro de interação do sistema descreve o comportamento do aluno durante o jogo, que é coletado através de arquivos de log, cliques, trilhas de informação e monitoramento de estados. O registro de pontuação refere-se aos métodos de pontuação e registro de tempo de conclusão de uma tarefa. E o registro de atuação se refere ao registro de dados relacionados ao conteúdo do jogo, as competências do jogador, com erros, acertos, sequências de ações mais específicas, ou seja, a atuação do jogador frente aos conteúdos ensinados. Além disso, o modelo Avalia JS dá suporte a algumas teorias que podem ser aplicadas em jogos sérios para auxiliar no planejamento e levantamento de requisitos, isso no contexto de aprendizagem, treinamento, reação e feedback. Então, teorias como a taxonomia de Bloom, a avaliação do programa de treinamento de Kirkpatrick, teoria sobre engajamento, teoria dos erros humanos, por exemplo, elas podem ser usadas no planejamento da avaliação também. O modelo Avalia JS prevê 2 artefatos. Um modelo Canvas para planejamento da avaliação em alto nível e um documento de projeto para documentação e detalhamento desse planejamento. Esse é o modelo Canvas, ele foi separado em seções. A primeira seção é para a descrição do jogo, a segunda seção para planejamento da avaliação, como foco, objetivos, métodos e as técnicas que poderão ser usadas. A terceira seção, então, é para preenchimento do planejamento da execução, como tempo, infraestruturas desenvolvidos na avaliação. E eu trouxe essa imagem que representa a visão geral, então, dos principais conteúdos que podem ser utilizados para planejamento de uma avaliação, de acordo com a literatura e baseado em algumas questões de planejamento de avaliação. Além disso, o documento de projeto ele pode ser preenchido com as especificações do que foi colocado inicialmente lá no modelo Canvas. Então, se você quiser saber mais sobre os artefatos, exemplos e como usá-los, você pode acessar então o link aqui na parte inferior desse vídeo. A avaliação do modelo se deu por meio de uma prova de conceito e painel de especialistas. Especificando então um pouco sobre a prova de conceito, os 3 jogos usados foram o GLP sobre controle, o Expedição Antártica e o jogo analógico de tabuleiro Guerra em Alto Mar. Os jogos eles foram selecionados por atender os objetivos definidos, como ensino-aprendizagem, treinamento, avaliação, motivação e engajamento, selecionados também por estarem disponíveis, seja o jogo, código-fonte e também as suas documentações, e porque os autores fizeram parte do processo de desenvolvimento dos mesmos. Além disso, os jogos selecionados eles são distintos tanto em aspectos pedagógicos quanto em aspectos de jogos. Especificando sobre o painel de especialista, então foram selecionados 6 especialistas na área de desenvolvimento de jogos sérios e avaliação, especialistas esses envolvidos em pelo menos um dos 3 jogos analisados na prova de conceito. E esse gráfico, então, apresenta o resultado dos 3 itens de qualidade avaliados usando a escala Likert, que foi a autenticidade, flexibilidade e usabilidade. E como resultado, a mediana das respostas dos especialistas demonstra que a usabilidade precisa ser melhorada.
Isso pode ter acontecido porque os especialistas não usaram o modelo para a criação do planejamento da avaliação em um novo jogo. E sim, eles analisaram o que foi exemplificado com os 3 jogos lá da prova de conceito. Os outros itens de qualidade, então, que são a corretude, clareza, consistência, etc., foram respondidas por uma escala dicotômica, né? Sim ou não. Então, os especialistas responderam sim em todos os casos. Então, resumidamente, o modelo ele foi avaliado por meio da prova de conceito, ou seja, 3 jogos foram usados para exemplificar o modelo e como resultados a evidência de que o modelo cobre os principais conceitos e conteúdos relevantes para o planejamento de uma avaliação, porém não abrange jogos focados em reabilitação e recrutamento. Além disso, a avaliação da qualidade por especialistas evidenciou que o modelo ele pode ser utilizado para apoiar o planejamento, documentação e desenvolvimento de artefatos e coleta de dados em jogos sérios. No entanto, a sua usabilidade precisa ser melhorada. Então, como considerações finais, os resultados eles apontam que o modelo é funcional e abrange os conteúdos usados para planejamento de avaliação em jogos sérios, e ressalta-se a originalidade do trabalho por apresentar o modelo Canvas com foco na avaliação, né? Uma vez que a maioria dos Canvas são focados ali no game design. Além disso, verificou-se a necessidade de avaliar o modelo por meio do seu uso na criação de novos jogos e acompanhamento de equipes externas, né, para usar esses artefatos. E eu aproveito desde então para convidar a comunidade a usar esses artefatos criados, né, o modelo, Canvas e os demais artefatos, e descrever então as suas contribuições para a área, né? Além disso, com futuros trabalhos também, pretendemos então criar uma metodologia para integrar o modelo e outros artefatos, principalmente para apoiar a geração de relatórios dos dados coletados internamente. Bom, nesse sentido, é importante ressaltar que, por se tratar de um tema complexo e abrangente, a avaliação em jogos sérios implica em desafios e dificuldades que precisam ser solucionados com propostas de estudos totalmente direcionados, né? Principalmente sobre a avaliação da aprendizagem e desempenho. Então, ao olhar a perspectiva do aluno, é possível desenvolver jogos e que a avaliação apareça ali de maneira automática e implícita ao jogador, que possa fornecer feedback imediato e contínuo com esse objetivo de rastrear e coletar informações para melhorar o seu desempenho. E na perspectiva do professor, a avaliação deve então permitir o acesso a relatórios estatísticos, né, do desempenho dos alunos, de modo claro e direto e de fácil manipulação também, para análise de dados e aferição dos resultados. Então, nessas perspectivas, é essencial o planejamento da avaliação, né, definindo o que, por que, como, quem, onde, quando ela deve ser executada, integrado aos diferentes pontos de vista das áreas afins de desenvolvimento de jogos sérios. Bom, então as principais contribuições deste trabalho foram elencadas a partir do tripé intelectual, tecnológico e social. Então, a contribuição intelectual é todo o arcabouço teórico, né, como a fundamentação, os trabalhos relacionados, que podem servir de base teórica para a comunidade. Além disso, as contribuições tecnológicas são os artefatos do próprio modelo, com diagramas, modelo Canvas e documentos produzidos que podem auxiliar a área da engenharia de software para o fim que fora proposto, né? É importante lembrar que se trata de um modelo conceitual e não software, né? O que vai auxiliar nessa documentação no planejamento da avaliação. Destaca-se também a relevância do uso de um modelo conceitual, como o Avalia JS, no desenvolvimento de jogos sérios para planejamento, documentação e a efetiva comunicação com outros profissionais envolvidos e, assim, inclusão da coleta de dados, avaliação do desempenho humano e também do feedback. Além disso, o modelo Avalia JS ele pode impactar na redução de retrabalho e de custos na produção de um jogo sério. A contribuição social, então, é a longo prazo, né? Então, a partir do uso do Avalia JS, espera-se que jogos sérios eles possam ser bem planejados para incluírem a avaliação do desempenho do aluno e que esses jogos eles
possam contribuir para a efetividade dos objetivos propostos, né? Seja com foco no ensino-aprendizagem, treinamento, avaliação, motivação ou engajamento. Bom, por fim, essa dissertação resultou em 10 artigos, dentre eles um com Qualis A1, 2 com Qualis B1, e 2 com Qualis B2 e 1 com Qualis B3, além de 3 trabalhos publicados no Workshop em Nuvem e um relatório técnico. Aqui estão as referências usadas nesta apresentação e eu gostaria de agradecer à audiência e ao CIBI por proporcionar um espaço como este. Muito obrigado.